Gente, em momentos de dificuldade, incerteza ou gratidão, muitas pessoas recorrem à oração. Mas qual é de fato o poder da oração na vida cotidiana? Para falar sobre isso, sobre fé, esperança e espiritualidade, a gente vai conversar agora com o nosso missionário redentorista, Padre Jadeilson, que está aqui com a gente. É uma honra tê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Demorou, mas voltou, né? Exatamente. Eu estou todas as manhãs, né? Verdade. Então, à tarde, a gente fica aqui com a Casey, com a Caísa e tantos outros que fazem parte da nossa programação no horário da tarde. Casey, falar de oração, eu acho que é um tema muito fundamental na vida cristã. Nós estamos aí há uma semana de começarmos o tempo da Quaresma, que é o tempo que nos prepara para a celebração da Páscoa do Senhor Jesus. E a oração, o tema da oração, ele vem muito à tona nesse tempo quaresmal. Eu queria começar dizendo que a oração é a ferramenta, é o instrumento para que nós possamos nos manter vinculados, unidos ao Pai. E por que eu posso dizer isso? Porque o próprio Jesus fez isso, né? Durante vários momentos da vida de Jesus, ele nos convidou à oração. E a oração é esse momento individual ou comunitário, onde nós nos unimos em prece, em súplica, em agradecimento, em louvor, para conversar com Deus. Então, existem inúmeras formas de oração, né? Eu acabei de falar individual ou também comunitário. E também várias formas. Eu posso fazer a minha oração de súplica, né, pedindo a Deus algo que eu necessito. A minha oração pode ser também um ato de louvor, agradecimento a Deus por algo recebido. Então, na história, na tradição da igreja, vários momentos foram destacados isso. O próprio Jesus algumas vezes convidou os seus discípulos para se retirarem e rezar. Ele mesmo se retirou sozinho para conversar com Deus, com o Pai. Então, todos esses momentos evidenciam que na vida, no cotidiano do ser humano, nós precisamos manter esses momentos de diálogo, de conexão, de intimidade com o Pai. Interessante que o senhor falou dessa questão de Jesus, ele mesmo fazia várias orações, é que a gente percebe que até na tomada de decisões dele, até numa próxima fase que ele iria fazer, um próximo passo, ou uma cidade que ele iria, ou algum lugar que ele iria, ele sempre rezava antes, né? Até mesmo antes de falar com os discípulos dele, ele tinha esse costume de rezar, né? E isso é o que a gente tem que levar também, colocar a oração sempre em primeiro lugar em tudo que a gente for fazer. Exato, porque a missão de Jesus foi cumprir a vontade do Pai. Então, eu só cumpro aquilo que eu conheço. Verdade. Né? Então, eu preciso primeiro conhecer, ter essa intimidade com o Pai para compreender, Senhor, qual é a tua vontade? O que tu queres de mim? Então, diversas vezes, Jesus então faz essa experiência de retirada e a oração, para a oração se faz necessário o silêncio. Né? Porque nós sabemos que no barulho nós temos dificuldade de compreender, de escutar o outro. Então, por isso que Jesus, ele se retirava. Esse retirar-se não é para que a gente fuja. A oração em nenhum momento, Casey, é fuga da realidade. Mas a oração é para nos alimentar, nos fortificar para a realidade. Para estar no mundo e ser no mundo luz, ser no mundo fermento. É interessante que nas passagens bíblicas, Jesus por vezes chamou os seus discípulos para subir o monte, e o monte é sempre o lugar, né, da intimidade com o Pai, da intimidade com Deus, mas depois é necessário descer o monte. Então eu subo o monte para viver essa experiência de conexão, de intimidade com o Pai, mas eu preciso descer, porque é no cotidiano da vida, é na realidade que nós precisamos fazer com que a nossa conversa com Deus, ela se transforme em oração. Né, em ação. A própria palavra, né, oração, é a fé que se faz ação.
Então, é isso que nós precisamos buscar, né? Uma vida de intimidade com Deus, para sabermos qual a sua vontade em nossa vida e a partir desta descoberta, dessa intimidade, eu então começar no cotidiano da vida a pôr em prática tudo aquilo que o Pai me revelou. Isso a gente denomina de espiritualidade. O que é uma pessoa que tem uma espiritualidade? É uma pessoa que consegue, né, viver essa intimidade com o Pai, colocando esses ensinamentos em prática, no concreto da sua vida. Amém. Agora a gente está falando da oração, algo muito simples para quem já tem esse costume de rezar, de fazer suas orações diárias. Mas muitas pessoas sentem dificuldade e até não sabem como fazer uma oração ou como rezar. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho? Vamos. Para a gente dar umas dicas? Vamos. Porque a gente está falando sobre o poder da oração. Você já rezou hoje? Já, né? Com a gente no começo do programa, né, padre? Exatamente. Agora, eu deixei uma pergunta no ar. A gente está falando aqui da facilidade, como é fácil, né? Fazer uma oração para quem já é acostumado a rezar. Mas tem muita gente que fala assim, eu não consigo rezar. Eu não sei como falar com Deus. Eu chamo ele de você, de Senhor. O que eu falo primeiro? Como que eu termino? Como que tem que ter essa intimidade com Deus? Que isso, eu acredito que a oração ela está justamente para isso, né? Para estreitar os laços que nos unem ao Pai. Então, quanto mais distante, mais difícil é manter a intimidade. A oração, quando a gente não conhece alguém, por exemplo, é difícil a gente começar a conversar com um estranho, porque a gente não tem intimidade, a gente não tem proximidade. Então, a oração é o instrumento que nos dá e que nos garante essa proximidade, essa intimidade. Porque Deus já nos conhece, mas nós precisamos nos aproximar dele, desse grande mistério que se revela a nós. Então, a primeira coisa é que a oração ela é conversa, né? É diálogo. Então, eu preciso conversar com Deus. E a conversa com Deus não é somente uma repetição de palavras, né? Porque muitas coisas nós não precisamos falar, Deus já conhece o que está escrito aqui no nosso coração. Então, a oração, ela é esse estar na presença de Deus. Muitas vezes não basta você nem falar nada, é preciso só fechar os olhos e estar ali diante de Deus. E Ele está ouvindo aquilo que você não conseguiu decifrar em palavras, mas o seu sentimento, a sua intenção é ouvida pelo Pai. Na tradição da igreja, nós temos inúmeras formas de oração. Por exemplo, nós temos a oração do terço, que é a meditação dos mistérios de Cristo. Nós temos os salmos. Então, durante muito tempo, né, a oração da igreja é a oração dos salmos, né? É a meditação dos salmos. Nós temos também, agora no tempo da quaresma, nós temos a via sacra, que é outra forma de oração contemplando os mistérios de Cristo. Nós temos as novenas, os ofícios, a celebração da Eucaristia, inúmeras formas de nos colocar nessa intimidade com o Pai, né? Só que isso tudo é meio. Verdade. É meio para chegar a essa intimidade com Deus. Mas há algo que precisa preceder tudo isso. É o desejo de viver a vida numa proximidade com o Pai, a fim de que, como eu dizia no início, né, a nossa vida se faça oração. Muitas pessoas dizem assim, mas eu não tenho tempo para oração. E aí eu gosto sempre de desmistificar isso, porque você não precisa dedicar um tempo exclusivo para isso. A dona Lu ali na cozinha pode estar mexendo o creme ali do mousse de limão e pode estar fazendo a sua oração, agradecendo ao Pai pelo dom que Deus a concedeu, pela família, pedindo que o Pai eterno possa proteger a sua família, livrar de todos os males. Ela não precisou deixar de fazer algo para viver ter essa conversa, essa intimidade com Deus. Toda a nossa vida precisa ser uma oração.
Eu acho que esse é o segredo que nós precisamos descobrir. Eu achei interessante a dona Lu falar, ela frisou muito isso, que ela faz muita oração em agradecimento. Tem muita gente que acha que só reza para pedir. O agradecimento também é importante. Exato, como eu falei, né? Existem várias formas de oração. A súplica, né? O pedir, mas também o agradecimento. E isso é importante. Naquela passagem bíblica onde Jesus cura, apenas um volta para agradecer, né? Onde estão os outros? Onde estão os demais? Muitas vezes é isso, nós vivemos pedindo, mas pouco agradecemos, né? É como se Deus estivesse a nosso serviço. Então a gente pede e Ele precisa nos dar. Inclusive, pegando esse gancho, a gente pede e ele nos dá. E quando a pessoa faz uma oração e acha que Deus não respondeu aquela oração? E aí fica chateada e fala assim, não vou rezar mais não. Tem muita gente que diz assim, Deus não escuta a minha oração, isso. Deus não ouviu as minhas preces, né? Mas é porque, Casey, nós precisamos compreender que existe o tempo cronológico e existe o tempo cairológico. Nós, seres humanos, vivemos no tempo cronológico. Então, nós acordamos, dormimos, né? Existe um dia, existe um mês, existe um ano. Deus não. Deus, Ele vive no tempo cairológico, no tempo da graça. Então, talvez a nossa oração não tenha sido ouvida porque nós estamos colocando tempo, marcando tempo para que essa oração seja ouvida. Mas o tempo de Deus, ele né? Não tem tempo para Deus. Por isso que a gente fala, né? Tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Que é o perfeito. Que é o perfeito, que é o tempo da graça. Então, você que está em casa, que está ali necessitando, já fez um pedido, está esperando alcançar esse pedido, acredite, confie, né? Que Deus agirá no tempo certo, né? No tempo que de fato nós estamos precisando daquilo. Porque às vezes a gente pede, mas é por interesse, muitas vezes egoísta, né, pessoal, mas Deus não, Deus age quando de fato nós precisamos. Amém. Padre, em relação ainda à oração, o senhor estava falando sobre essa questão do tempo de Deus, né? Que muitas vezes a gente não sabe esperar o tempo de Deus ou quer receber na hora. E o senhor falou também da questão da vontade de Deus. Eu acredito que isso é importante também. Por mais que nós peçamos alguma coisa para Deus, a gente tem que entender que Ele está preparando talvez aquilo que a gente pediu, mas com certeza outra coisa maior pode ser também, né? Talvez a oração não foi respondida daquele jeito que você queria, mas se você começar a analisar, você vai ver, nossa, Deus realmente atendeu aquela minha oração, mas de uma outra forma. E muitas vezes, a maioria das vezes, bem melhor. Exato. Né? Exemplo disso é o próprio Jesus. A gente precisa sempre voltar o nosso olhar para a experiência que Jesus fez, né? No momento de dificuldade, no momento de dor, Jesus diz, Pai, afasta de mim esse cálice, né? Jesus reconhece o peso, né? daquele projeto. Mas ao mesmo tempo Jesus diz, mas se for da tua vontade, né, que isso se cumpra em minha vida. Então perceba, nós precisamos, agora para isso, para que Jesus chegue a esse grau, né, de aceitação do projeto de Deus, Ele precisou rezar antes. Verdade. Né? O problema muitas vezes é que nós acabamos nos revoltando contra Deus porque nós queremos que Ele faça a nossa vontade. Então existe aí esse conflito. Deus precisa fazer a minha vontade ou a vontade dEle precisa acontecer em minha vida. Então existe aqui esse conflito e somente a oração vai ser capaz de nos fazer compreender que nós só seremos felizes, a nossa vida só será fecunda quando nós unirmos as duas coisas, né? Quando a minha vontade estiver configurada à vontade de Deus. Amém. Aí a gente vai ver que há uma complementação. O meu querer se faz a vontade de Deus. É como a experiência de São Paulo, quando ele, depois do seu processo de
de conversão, ele diz: viver para mim, né, é Cristo. Então, eu lutei, eu relutei até perceber que a batalha seria em vão, né? Enquanto eu estiver lutando para que a minha vontade se cumpra, eu serei totalmente infeliz. Mas quando eu configurar o meu querer, a minha vontade com a vontade de Deus, eu então descobrirei que eu serei feliz. A vida fica até mais leve, né, Padre? Exatamente. Uma porta não se abriu. Deus sabe de todas as coisas, né? Pedi algo, mas Deus não fez se cumprir na minha vida, mas fez cumprir outra coisa. É a vontade de Deus. Quantas vezes nós queremos tanto algo naquele determinado momento e aquilo não se cumpre. E lá na frente a gente diz: na verdade, Deus fez um livramento para mim. Verdade. Amém. E que seja assim sempre, né, Porque Padre? muitas vezes, Casey, nós estamos tão cegos, tão obcecados com aquela realidade que está ali sobre nós, que nós não percebemos, né? Que aquilo ali não é o melhor para nós. Deus está reservando algo melhor para nós. Só que para isso se faz necessário a gente passar pelo caminho da cruz, pelo caminho do Calvário, assim como Jesus fez, para que nós possamos ressuscitar. Só que tem gente que quer passar direto, tem gente que quer, né, não quer o sofrimento, não quer carregar a cruz. Já quer colher antes de plantar. Já quer colher antes de plantar. Inclusive tem que aprender a rezar primeiro, para até chegar nessa intimidade de entender que a vontade de Deus tem que prevalecer sobre as nossas vidas, né? Eu quero deixar uma pergunta no ar aqui. Tem pessoas que rezam por hábito. Qual que é a diferença de rezar por hábito e rezar de coração? Pode ser? Daqui a pouquinho a gente responde essa pergunta. Vamos voltar ali para o nosso sofá, porque hoje a gente está falando sobre o poder da oração, a importância de ter esse hábito de rezar. Inclusive, eu deixei uma pergunta no ar sobre hábito, né, Padre? Tem gente que reza por hábito e, às vezes, a oração é pelo coração. Qual que é a diferença? E é errado a gente rezar, desculpa interromper, é errado a gente rezar por hábito? Veja, eu acredito que na vida do ser humano, nós precisamos de disciplina para tudo. Certo. Se nós não tivermos disciplina, então a gente acaba, né, tendo uma vida desordenada. Então eu acredito que sim, nós precisamos ter. Eu vou usar a palavra disciplina porque eu acredito que seja mais assertiva para nós. Nós precisamos ter uma disciplina na vida oracional, então dedicar tempo para isso, né? Periodicidade para isso, então é preciso. Só que a gente precisa distinguir o que é uma oração, como as pessoas dizem, por preceito, e transformar esse preceito em algo prazeroso, algo que de fato toque o meu coração. Que fica automático, né? Não seja uma oração, isso, não seja uma oração farisaica de apenas fazer por preceito ou cumprir por cumprir, mas que a oração ela se torne algo que de fato toque o meu coração e transforme a minha vida. Eu vou trazer o exemplo da missa dominical, né? A missa dominical é um preceito, né? Mas quando eu vou para a missa por obrigação, eu entro e saio da mesma forma e nada me toca. Quando eu cresço na consciência de que a missa dominical é o momento onde eu vou ali para viver a intimidade com o Pai e a minha comunidade de fé, então aquilo ali deixa de ser apenas algo obrigatório e torna-se algo fecundo, prazeroso. Então eu acredito que e isso se dá por meio de uma consciência. Acho que o que falta muitas vezes na nossa vida é essa tomada de consciência daquilo que de fato é necessário. A oração não pode ser uma obrigação, ela precisa ser uma necessidade. Então, sem Deus, eu digo sempre, nós conseguiríamos passar vários dias sem nos alimentarmos, o que era que iria acontecer? Desidratação, né? Nós iríamos ficar fracos. Então, da mesma forma que nós alimentamos o nosso corpo, dando a ele nutrientes necessários para que ele se mantenha, a oração também é o alimento da nossa alma, para que ela se mantenha viva, né? Então, eu acho que são essas comparações que nos ajudam a responder à pergunta do nosso programa hoje, né? Qual a importância da oração?
Santo Afonso dizia que a oração é um meio de salvação. Então, eu quero salvar a minha alma, eu preciso rezar. Inclusive, já quero pegar o gancho que a dona Lu falou, que a filha dela sempre fala assim: mãe, se eu estou de pé hoje, é graças à sua oração. Não dizendo que a dona Lu está errada porque está rezando pelos filhos e nem a gratidão da filha pela mãe rezar. Mas é certo a gente pedir para as pessoas rezarem por nós e a gente talvez deixar de lado a nossa própria oração? Não, aí rezar pelo outro, nós precisamos ser intercessores. Fazer isso. Uhum. Mas eu também preciso fazer a minha parte. Eu digo assim, igual, por exemplo, tem gente que fala assim: padre, reza aí por mim. E não fazer nada, E não faz, né, a oração em casa ou na igreja. É errado fazer isso? Eu não vou dizer que seja certo ou errado, né? Você está fazendo certo pedindo a oração. Uhum. Né? Isso aí tá certo. Uhum. Mas você precisa fazer a sua parte. É a mesma coisa de pedir a Deus, né, uma graça e cruzar os braços e achar que tudo vai cair do céu. Eu acho que é uma via de mão dupla. Eu peço, Deus vai agir em minha vida, mas eu preciso também fazer a minha parte. Amém. Oração é importante para fortalecer a família? Sem sombra de dúvida, né? Eu acho que o Papa João Paulo II tem uma frase muito bem usada e sábia que diz, né? Família que reza unida, permanece unida. Então, se não há essa sensibilidade, se não há essa vida de oração, eu acredito que o mal ele atinge e consegue desestabilizar muito a família. O senhor já adiantou que a gente pode rezar em qualquer momento, né? A gente está ali fazendo alguma coisa, como a dona Lu, ali na cozinha. Mas existem alguns horários que as pessoas falam que talvez a oração é um pouco mais forte. Por exemplo, 6 horas da tarde, que é a hora do Ângelus. Tem a hora da misericórdia. Tem esses horários. Mas isso não impede da pessoa estabelecer um horário para ela fazer a sua oração. Exato. Porque eu dizia, né, que a dona Lu está ali fazendo aquela deliciosa sobremesa para nós e pode estar fazendo a sua oração. Mas isso não exclui que no final do dia, antes de dormir, ela chegue, né, na cabeceira da sua cama e faça a sua oração de agradecimento ao Pai por tudo aquilo que foi vivenciado durante o dia. Eu acredito que a questão está na prioridade, né? Nós sempre usamos a desculpa que nós não temos tempo. Na verdade, nós não tivemos prioridade, né? Nós não demos essa prioridade à vida de oração e à vida para Deus. Estamos encerrando o nosso bate-papo aqui, mas eu queria que o senhor deixasse um recadinho para quem está assistindo a gente agora, que ainda sente do coração uma dificuldade de abrir o seu coração para Deus. Qual que é a orientação que o senhor dá para quem está com o coraçãozinho ainda fechado e não consegue falar com o Pai? Eu acredito que a gente precisa, de fato, primeiro escolher, eu quero, dizer para Deus, né? Eu quero ter uma vida de intimidade. E à medida que você se abre, você diz, eu quero, sim, faça-se em mim, Senhor, segundo a tua vontade, eu acredito que a gente vai utilizando os meios. Uma coisa simples, né, e que é muito eficaz na vida do ser humano é a leitura da oração, da Bíblia, né? A liturgia da palavra. Hoje nós temos inúmeras ferramentas, seja a palavra de Deus meditada já por um sacerdote. Todos os dias a gente tem isso em vídeo, tem isso em áudio. Então, fazer com que essa palavra, de fato, ela não seja apenas ouvida aqui pelos nossos ouvidos, mas ela seja interiorizada no coração. Então, é de fato um exercício de mastigar, de buscar compreender o que essa palavra tem a dizer, não somente para todos, mas para mim. O que é que Deus está querendo dizer a partir dessa palavra para mim hoje? Porque eu vivo um momento, você vive outro, e a gente precisa trazer essa palavra que é palavra de vida. Então, nós vamos iniciar na próxima semana o tempo da Quaresma, que é por excelência esse tempo, né, de irmos para o deserto de nossa vida, de mergulharmos nos pilares fundamentais da nossa fé, contemplando o sofrimento de Cristo e dizendo, o que é que eu quero? Né? Eu quero vencer as tentações do mal ou eu quero ceder a elas? Então, para isso se faz necessário a oração, Amém. Que é o combustível, o alimento da nossa fé.
Fale com seu pai, tá bom? De acordo com o que você sentir no seu coração, né? Não precisa se preocupar com palavra bonita, não. Deus se preocupa com o seu coração, com o que você quer falar com ele, né? Exato. Muito obrigada, bênção. Deus abençoe. Viu? Volte mais vezes. Da próxima vez eu quero o senhor ali na cozinha para fazer mais uma receita pra gente.